Vamos lá, sétimo ano, tô de volta aí, vamos continuar. Mais um vídeo aí pra gente continuar trabalhando aí. Estamos no capítulo 10, beleza? E a gente tá falando sobre expressões algébricas, certo? Página 213. E eu lembro que no vídeo anterior eu estava resolvendo os exercícios da página 213, exercício 10, que pedia assim para a gente reduzir os termos semelhantes das expressões algébricas a seguir. Galera, quando ele fala em reduzir termos semelhantes, né? Só voltando aqui os exercícios anteriores, para a gente poder continuar. Olha só, tá aqui, gente. Quando ele fala em redução de termos semelhantes, só para o aluno não ficar perdido aí, é que aqui a gente tem 3 termos semelhantes que se transformou em um termo semelhante, tá? A gente está somando e subtraindo termos semelhantes, ok? Lembrando que só dá para somar e subtrair termos algébricos se eles forem semelhantes, ou seja, ter a mesma parte literal. Então, o exercício, quando está falando em redução, reduz os termos semelhantes, é transformar essa expressão grande em uma só. Essa expressão em uma só, tá bom? Voltando aqui, tá aí na tela, olha lá. Então, eu fiz a F, certo? Eu fiz a F no vídeo anterior. Está na forma de fração. Vou continuar então, ó, a partir da G, beleza? Tá lá, galera, ó, redução de termos semelhantes. Reduz os termos semelhantes das expressões algébricas a seguir. É só fazer o cálculo de adição ou subtração, o que for pedido, tá joia? Então, pessoal, novamente, só dá para somar e subtrair termos semelhantes, termos que tenham a mesma parte literal. Nessa letra G aí, da página 213, os termos são semelhantes, sim. Professor, fração. Nossa, odeio fração, odeio. Muito simples, faça o cálculo com as frações, com os coeficientes. E aí você coloca o x no final. Mas eu vou fazer diferente da anterior. Gente, ó, voltando. No vídeo anterior, o que eu tinha feito? Eu peguei e eu fiz os cálculos com os coeficientes, tá? Tá certo. Cheguei no resultado lá, coloquei a parte literal, acabou. Vamos ter o hábito de manter essa parte literal aí no cálculo, não tem problema. Vamos mantê-la aí, ó. Então eu vou escrever bonitinho aqui agora, ó. 2x terços menos metade de x. Esse x ele está multiplicando esse 1, então ele é assim, ó. X é um x, não é um x? Eu tiro aquele 1 lá, ó. Olha que bonitinho que vai ficar. Fica bacana, não vai? Não vai ficar bacana? Vamos lá. 2 terços de x menos metade de x. Então, ó, gente, vamos fazer o que? Vamos obter o MMC. 6. Divide por baixo, multiplica por cima, tá? Vocês já cansaram de fazer isso. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. É 4x, ó. Não tem problema manter o x também. Pô, chega aí na parada aí. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. 6 por 2 dá 3. 3 vezes 1 é 3, então é menos 3x, ó. Aí você vai fazer o cálculo com os numeradores lá em cima lá, mantendo o denominador, tá? 4 menos 3 dá 1x, dá 1x sobre 6. Olha que bonitinho, que bacana. 1 sexto de x. Isso é 1 sexto de x. Professor, eu escrevi assim, ó. Tá errado? 1 sexto de x. Tá errado? Não tá errado, é a mesma coisa. Sabe por quê? 1 sexto de x, esse 1 sexto multiplica o x, então eu multiplico sempre por cima. Vai ficar em cima aqui, ó. Tá? Então é a mesma coisa, galera. Assim é muito mais chique. Assim é muito mais da hora, né? Já é, pessoal, G tá feito aí, vamos continuar então na letra H. Tá lá, ó. Letra H tá na tela.
Galera, decimal e fração. Você tem duas opções. Cálculo com decimais. Transforma tudo em decimal. Você tem dois caminhos então. O primeiro é esse, eu fazer isso aqui, ó, 0,4 y mais 1/4 de y, eu já sei que é 0,25. Isso é 1/4 de y. Novamente, os termos são semelhantes, dá para fazer o cálculo tranquilamente. Então, vocês podem fazer isso, tá? Beleza? Aqui está em decimal, vou somar normalmente, aí vai dar 0,65y. Tá feito, tranquilo. Só que está na forma decimal. Tem que transformar em fração? Não, não precisa. Isso tá certo. Mas, gente, você poderia também fazer na forma de fração. Fazer aqui embaixo, aqui, ó, na forma com a minha caneta roxa, na forma de fração, ó. Como ficaria na forma? Transforma esse carinha aqui em fração, 4 décimos. Então, 4y sobre 10 mais 1y sobre 4. Você pode fazer assim na forma de fração. E aí fica a seu critério, tá? O que você achar melhor. Então, por fração, aqui eu achei mais rápido. Ó. Por fração a gente vai ter que obter o MMC, que é 20. Divide por baixo e multiplica por cima, tá? 20 por 10 dá 2. 2 vezes 4, 8. 8y. 20 por 4 dá 5. Vezes y vai dar 5y. Dividir por baixo, multipliquei por cima, tá? Dividir por baixo, multipliquei por cima, ó, ficou daquele jeito. Aquela soma ali vai dar 13. 13y sobre 20, ó. É a mesma coisa. Ah, professor, se eu colocar na prova desse jeito, tá certo? E desse jeito, também tá certo. Ou seja, 13/20 é a mesma coisa que 0,65, pessoal. É a mesma coisa, tá? Se você fizer essa divisão aqui, ó, 13 por 20, vai dar 0,65. Então, tanto faz o formato, tanto faz a forma decimal ou a forma fracionária, tá? Perfeito, tá bacana. Galera, continuando os nossos estudos aí, olha só, é o último assunto, é a última sessão do capítulo 10, expressões algébricas, sequências e padrões. É a última sessão, tá? Talvez eu não consiga concluir neste vídeo, aí a gente continua no próximo, tá? Tudo isso que eu vou explicar aqui tá na página, estão nas páginas, ó, 214, 215 e 216. Tudo que eu vou explicar agora aqui está nessas páginas aqui, tá? Então você pode conferir lá. Vamos ver se está arrumadinho aqui. Beleza. A gente vai falar agora de sequência numérica. Aí a gente vai ver o que isso tem a ver com expressões algébricas, tá, gente? Prestem atenção aí. Vamos continuar, ó. Galera, quando o professor faz uma chamada na sala de aula, ele utiliza uma sequência, né? Uma ordem, os nomes estão em ordem alfabética. Então, isso é um tipo de sequência, ok? Então, quando a gente tem nomes ordenadamente, organizados numa determinada ordem, seguindo um padrão, uma determinada ordem. Então, isso é uma sequência. Isso é uma sequência. No caso, uma sequência, a chamada está na sequência em ordem alfabética. Os dias do mês também, ó, é um tipo de sequência, segue um padrão. Segue um padrão? Então, a gente está falando de sequência aí. Mas, em matemática, a gente trabalha aí com sequências numéricas. Mas qual a definição de sequência, pessoal? Qual a definição de sequência? Tá aqui, ó. São conjuntos cujos elementos estão dispostos
em uma determinada ordem, está ordenado, devido a uma lei de formação ou regra definida. No caso da chamada, que a gente utiliza todo dia, qual que é o critério que foi utilizado? Qual é a lei de formação? A ordem alfabética. Os dias do mês seguem um padrão também. Então, essa é a definição de sequência. Sequência são elementos dispostos ordenadamente, seguindo uma lei de formação ou uma regrinha. Em matemática, a gente trabalha com sequências numéricas, tá? Sequências numéricas, né? Então, são valores, são números dispostos em um determinado padrão. Segue o padrão, segue uma lei de formação, uma ordem. Eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos de sequências. Por exemplo, coloquei os múltiplos de 5, tirando o zero. Zero é múltiplo de 5, mas eu não coloquei o zero. Então, eu estou colocando aqui os múltiplos de 5. Aqui, é uma sequência numérica. 5, 10, 15, 20, 25. E segue um padrão. Segue aqui uma lei de formação. Beleza? Um outro exemplo aqui. Eu quero os números pares entre 7 e 5. Quem são? 8, 10, 12, 14. Então, é uma sequência também. Eu estabeleci um critério, estabeleci uma lei, uma regra e montei a minha sequência numérica, tá? São 2 sequências numéricas. O que a gente pode observar aqui é que a primeira é uma sequência que ela é infinita. Então eu coloquei aqui, as reticências para mostrar que é uma sequência infinita. Ela não vai parar, ela começa, o primeiro elemento é 5, o segundo elemento é 10, o terceiro é 15, o quarto é 20, o quinto é 25, o sexto é 30, mas ela vai por infinito, é uma sequência infinita, tá? Então a gente pode ter sequências infinitas e sequências finitas. A sequência finita, ela tem um começo e um fim. Aqui começa no 8 e termina no 14. O primeiro elemento é 8, o segundo elemento é 10, o terceiro é 12, o quarto e último elemento é 14. Começa num ponto e termina em outro. Beleza? Então aqui a gente tem 2 sequências numéricas. Eu vou corrigir uma coisa aqui, pessoal, eu vou falar para vocês, um vacilo meu. As sequências numéricas, a gente costuma colocá-las entre parênteses, tá? Isso é diferente de conjuntos. É um detalhezinho aí. Conjuntos numéricos a gente coloca entre chaves, mas as sequências numéricas devem ser colocadas entre parênteses. Então, dei 2 exemplos para vocês aí sobre uma sequência infinita e outra sequência finita, com começo e fim, tá? Vamos continuar? Ok, galera. Vamos lá, Então, a gente pode generalizar, ou seja, utilizar uma sequência genérica. Não estou falando de algo específico, estou falando de uma sequência genérica. E para representar essa sequência genérica, a gente vai representar cada elemento da sequência genérica através aqui, desses termos, A1, A2, A3, A4. O que eles significam? Simplesmente isso. O A1 é o primeiro elemento da sequência. O A2 é o segundo, o A3 é o terceiro, o A4 é o quarto elemento da sequência numérica. Então, A1, A2, A3, A4, A5, A6 são os elementos dessa sequência numérica. E o que a gente pode reparar, e fica muito claro para a gente, que esse numerinho que aparece aqui é a sua posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá certo? Aqui, eu tenho os elementos de uma sequência numérica. Quando eu quero, assim, falar um elemento qualquer, não quero falar um elemento em específico, eu quero falar um elemento qualquer. Então, eu chamo esse elemento de AN. Um elemento qualquer aí da sequência. Tá? AN. Galera, então, por exemplo, aqui,
usando a n como referência aí, uma sequência finita de n termos, esse AN aqui será o último termo. O último termo. Eu tenho uma sequência finita com uma quantidade qualquer de termos. AN vai ser o último termo. Por exemplo, ó, se eu pegar uma sequência com 5 termos, quem é o último termo? É 5. Não é verdade? Vou montar uma sequência numérica aqui. Vou usar aqui os múltiplos de 3. Ó. 0, 3, 6, 9, 12. Os múltiplos de 3, múltiplos de 3 até o 12. Então, eu tenho 5 termos dessa minha sequência numérica. E quem é o A5, o último termo? Tá aqui, ó. 12. Tá? Então, a gente pode representar cada termo aí através dessas letras, tá? E os números representam a sua posição. Vamos voltando rapidamente ali pro exemplo anterior, ó. Galera, só pra gente fechar essa parte genérica, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, ó. Nessa minha sequência numérica, quem seria, nos múltiplos de 5 aqui, quem é o A1? O A1 tá aqui, ó. O A1, aqui é o A2, aqui é o A3, aqui é o A4, aqui é o A5. Beleza? Ó, posição, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. No caso aqui do outro exemplo, ó, esse é o A1, A2, A3, A4. Então tem, ó, eu vou representar cada elemento por essa sequência. Aí eu posso te perguntar, da minha primeira sequência lá, quem seria então o A6? Quem é o próximo aqui? É o valor 30, né? No primeiro aqui, quem é o A1? Nesse aqui de baixo, quem é o A1? É o 8. Tudo bem? Então, é a forma que a gente representa os elementos de uma sequência numérica. Muito bem, gente, é isso aí. Ficou claro para vocês aí? Bacana. Sequências numéricas, ó. Agora, olha só, gente, vou falar aqui sobre lei de formação de uma sequência numérica, tá? Tá na página 215, põe lá na página 215. Lei de formação de uma sequência numérica, olha só. Pessoal, como está acabando o nosso tempo, eu vou deixar esse assunto para o próximo vídeo, tá bom? Porque eu não vou conseguir explicar isso em 1 minuto e pouquinho. Então, ó, na página 215 a gente vai falar de lei de formação de uma sequência numérica, é o assunto do próximo vídeo. E aí nas aulas remotas a gente vai trabalhar aí com exercícios, ok? Galera, valeu, até a próxima, tchau!